mais uma vez aqui, lembrando que os meus textos vocês encontram no www.bomdiafeira.com.br. Quem não ouviu, pelo menos pode ler lá, que está lá, na íntegra. E pode assistir no YouTube, Bom Dia Feira Oficial, né? Nessas mídias aí, estão tudo lá, no programa todinho. E o meu título hoje é os chamados bobocas de passeata. Estive viajando por 2 dias e, por opção, me desliguei das notícias, internet, televisão e afins, para desconectar do clima de polarização que vemos hoje em dia no Brasil. Por pura inocência, achei que as coisas mudariam um pouco e que viveríamos uma certa paz, como se isto fosse possível. Ledo engano, ao que parece nada mudou, acho que até pioraram. Lendo alguns noticiosos, constatei que a burrice parece não ter limites. E por mais que se explique os fatos com clareza, existe um grupo que insiste em querer mudar o mundo com visões pessoais míopes e, por que não dizer, rasteiras. Dentre as notícias que li, tem uma que diz respeito a uma passeata realizada no último domingo em Salvador, mais precisamente no Farol da Barra, ontem, né? Com alguns populares de miolo mole, portando cartazes pedindo a prisão em segunda instância e o afastamento do ministro Gilmar Mendes. Ao que parece foi nacional isso aí, mas que juntando todo mundo, né, cabe numa Kombi. Muitos que estavam lá provavelmente nunca leram a decisão do ministro ou ouviram dele as motivações de seus acordos. Simplesmente acham que ele prende e solta como se tomasse a decisão no mesmo patamar de pôr açúcar ou não no café. Enfim, um bando de acelerados. E antes que me trucidem, digo e repito, são livres para manifestar suas insatisfações. Afinal, estamos numa democracia, até para defender bobagens. Talvez a próxima passeata seja para defender o terraplanismo e a volta de Dom Sebastião, o rei de Portugal. Ninguém sabe, Dom Sebastião até hoje ainda é esperado. É uma história que depois eu conto. Quanto à prisão em segunda instância, se transformou numa bandeira dos sábios, entre aspas, com C cedilha, para combater a criminalidade que assola o Brasil. O populacho, que somente vai na maré das redes sociais, que só tem esta fonte de informação, talvez se explique a insistência recorrente de um tema batido e sem futuro. O que me preocupa são aqueles que se dizem conhecedores das leis. Refiro-me aos meus colegas, que ficam com contorcionismo verbo jurídico para vender a ideia de que existe caminho constitucional para permitir a prisão em segundo grau. Só para esclarecer a todos, o STF não proibiu a prisão após o julgamento de segunda instância. Apenas disse que a Constituição Federal é cristalina naquilo que foi objeto de julgamento. Existem regramentos legais que permitem a prisão mesmo em segundo grau. Basta ler o Código de Processo Penal. Para ilustrar o que digo, um juiz de Cascavel, no Paraná, soltou um homicida sob a alegação de que houve um novo entendimento do STF. Para os leigos, o magistrado somente fez aquilo que a mais alta corte do país determinou com o julgado da prisão em segunda instância. Mas sinto dizer, o equívoco do novo magistrado somente demonstra o estado de miserabilidade que anda o direito no Brasil, direito com D, maiúsculo. E que não cabe nesse espaço fazer digressões sobre a desacertada decisão do juiz paranaense. Mas foi de um primarismo estarrecedor, além de demonstrar afronta ao julgado dos ministros do STF. Outro fato que comprova, quando afirma que o direito, com D maiúsculo, no Brasil, está se transformando para pior, foi a situação da juíza que substituiu o ex-superministro da Justiça, Moro, na Operação Lava Jato. Aquela mesma que, de forma mal educada e autoritária, pediu ao ex-presidente Lula que se aquietasse, quando, na verdade, o ex-presidente nada fez, apenas reagiu a uma pergunta insidiosa. Pois bem, ela já havia copiado e colado a sentença do seu antecessor, no caso o Moro, a ponto de discorrer no seu julgado, que envolvia o caso do sítio Atibaia, e sempre se referia a apartamento, além de copiar trechos inteiros da sentença do famoso tríplex. Esta distinta magistrada é alvo de uma anulação de uma sentença que copiou inteiramente os trechos retirados da manifestação do Ministério Público Federal de outro processo. Pois é, a tão ciosa em dar pitos em audiência para mostrar autoridade, costuma copiar, sem a menor cerimônia, outros julgados, a ponto de nem citar a fonte e, por via de consequência, que fundamentou a sua decisão. Estes são os magistrados da Lava Jato. Vergonhoso. Para lembrar, os advogados do ex-presidente Lula pediram anulação do julgamento da mesma juíza por ela ter utilizado do expediente ao copiar a sentença de colega no caso de Moro, como já referi anteriormente, quando estava sob sua responsabilidade o processo do sítio de Atibaia, que envolvia o ex-presidente Lula. Se o TRF4 manter o entendimento, é bem possível que anule a sua sentença. Agora a pergunta que não quer calar. Será que os organizadores de miolo mole da passeata em Salvador pediram o afastamento de tão ciosa magistrada?
Essa juíza, ela copiou, né, e colou, né, um trecho de uma manifestação do Ministério Público, pôs na sentença todinho e não disse de onde era, e dizendo que foi ela que escreveu. O TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, anulou integralmente a sentença, dizendo que aquilo era um despropósito, uma juíza ficar copiando sentença, né, sem apresentar a fonte. Outro fato digno de nota, virando o disco completamente, foi a proposta do ministro da Fazenda, Guedes, né, propondo a cobrança da contribuição previdenciária sobre o saque do seguro-desemprego, com a alíquota de 7,5%. Já disse que o projeto apresentado pelo governo para modernizar a máquina pública tem pontos bons, mas quando passa a utilizar desses métodos de cobrar tributo de alguém que perdeu o emprego, e muitas das vezes a única fonte de renda, nem na escravidão, no período da escravidão, tiveram brilhante ideia. De tão errada que é a sua proposta, que nem parece comentário. O ministro da Fazenda quer descontar 7,5% da contribuição previdenciária do saque do seguro-desemprego. Né? Imagine que coisa maluca, isso não existe em nenhum lugar do mundo. A pessoa, a única fonte de renda muitas vezes é apenas o seguro-desemprego e ainda vai pagar uma contribuição previdenciária disso. É só no Brasil mesmo. Como disse no começo deste meu comentário, os dias longe das notícias não trouxeram mudança no cenário político e jurídico, apenas a confirmação de que ainda estamos muito longe de dias melhores. E pelos exemplos acima mencionados, acho que não vamos ver a evolução significativa tão logo. Então, caros ouvintes, foram essas situações que aconteceram nos últimos dias, que é estarrecedor. As coisas estão tomando um rumo terrível. Essas passeatas contra Lula, contra Gilmar, prisão em segunda instância, essas coisas, é um povo desinformado, que a única fonte de informação que tem são as redes sociais. É muito ruim. E, repetindo, quem quiser ler o meu texto, está lá na página do Bom Dia Feira, www.bomdiafeira.com.br, também nas redes sociais, no YouTube, né, no Facebook, para quem quiser assistir, no Instagram, certo? E no Bom Dia Feira Oficial. Então, desejo a todos um bom dia e até a próxima quarta-feira.